Peço ao secretário, vereador Jonas, que proceda a leitura da data da reunião anterior. Boa noite, vereador. Boa noite, controlador interno. Boa noite, assessor jurídico, aos demais vereadores presentes no plenário, ao pessoal, à população hoje presente também no plenário, aos internautas interligados na nossa sessão e aos ouvintes da Rádio Express FM também. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Frederico, nos termos do artigo 113 e seguintes do regimento interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 19 horas do dia 9 de março de 2020. Estando presentes o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Luiz de Deus e Leonardo Geraldo Cury, respectivamente, e os seguintes vereadores: Cleia, Edilon, Everaldo, Frederico, Itagina, Jonas, José Dolar, Luciano e Maicon. A priori foi feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a análise do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas da Prefeitura Municipal de Campos Altos, no exercício financeiro de 2016. Na oportunidade, o assessor jurídico reiterou que a Comissão de Finanças precisa emitir parecer pela elaboração do projeto de resolução, aprovando ou não as contas do município. Considerando que ainda houve dúvidas sobre as ressalvas apresentadas pelo Tribunal de Contas, ficou definido que a assessoria contábil da Câmara Municipal irá fazer um levantamento sobre as contas do referido exercício. Seguidamente foi analisado o requerimento 5 de 2020, de autoria da vereadora Cleia, que solicita o envio da prestação de contas detalhada dos gastos realizados no Carnaval de 2020, o qual foi considerado apto para votação. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de reuniões em 9 de março de 2020. Passa a ata em votação. Ata aprovada por todos. Senhores vereadores, passaremos a discussão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas da Prefeitura Municipal de Campos Altos no exercício financeiro de 2016. Passo a palavra ao assessor jurídico. Foi solicitado para a assessoria contábil aqui, né, que fizesse uma análise, um comparativo do valor dos créditos orçamentários que foram abertos, né, no referido ano aí, para ver se estava tudo de acordo com a autorização legal. Eu vou pedir o Geraldo para ver se já está pronto. Tradicional 2016, já. Até com defeito, fala aqui, já depois a gente troca. Bom, é sobre a prestação de contas 2016 para aprovação. O que eu olhei lá, gente, eu olhei lá só se realmente houve os adicionais, as leis que está citado lá na conclusão do Tribunal de Contas. E todas as leis que estão lá citadas, que foram resolvidas o problema depois, porque primeiramente o tribunal pediu informações, a prefeitura prestou informações corretamente e o tribunal aceitou. Então, todos aqueles projetos de lei que foram feitos de créditos suplementar depois foi reenviado o SICOM, está tudo correto, tá? Em relação a essa parte, não tem problema nenhum. As leis são todas lá, o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Então, no meu ponto de vista, com relação a isso, que é o que me caiba,
tá tudo sem problemas, para vocês definir o que fazer com ele, votar ou não, tá? Passa a palavra aos vereadores. Doutor, eu gostaria de fazer uma ressalva assim, na sua colocação, o seguinte, que eu achava que, como se diz na reunião anterior de comissão da semana passada, foi dito muito pelo senhor mesmo que poderia fazer uma análise mais técnica em cima desse projeto sobre o Tribunal de Contas. Então, eu não sou muito a favor disso, não. Eu achava que tinha que fazer essa olhada aí, essa averiguada aí, técnica aí, porque... Não sei não, viu? A não ser os demais vereadores. A minha colocação é essa. Tudo bem, João. Aí, a gente não pode confundir o julgamento político com o julgamento técnico. No caso, o que me perguntou para me olhar se está correto o que o tribunal disse. Justamente. E realmente está correto. Entendeu? Nessa parte técnica está assim. É que o que ele questionou, foi questionar a prefeitura que tinha algumas coisas sem lei, algumas coisas sem lei. A prefeitura respondeu com as leis, reenviou o SICOM, igual foi pedido, e o tribunal acatou e pediu pela aprovação das contas. Essa parte é a parte técnica. Agora, a parte política já é outra coisa, né? Eu já não posso entrar nela, entendeu? Porque realmente o que precisava de lei tradicional, e elas estão lá, entendeu? Eu acho que não tem mais o que analisar. Eu tenho que analisar se existe lei. As leis estão lá, estão votadas pela Câmara, entendeu? O que os demais então acham? Só um minuto, por favor. Essa prestação de conta é do ex-prefeito Claudio do ano 2016. O Tribunal de Contas deu o parecer favorável. Foi feita algumas ressalvas dentro do referido, mas ele deu como um parecer favorável. Então, eu acho que nós temos que votar a favor, porque nós não podemos ir contra o tribunal, não. Por quê? Que razão? Não tem razão nenhuma. Se as contas veio do tribunal, o tribunal deu parecer favorável, não cabe a nós também votar contra o parecer do tribunal. Acho que não justifica. Vereadora Cléia. Boa noite a todos presentes aqui no momento. Até então, vou aproveitar a fala do nosso colega vereador Everaldo e dizer que muitas pessoas, juízes, promotores, desembargadores, já foram presos. Todo mundo sabe disso. O erro é humano. E, infelizmente, hoje em dia, nem todo mundo está avaliando tudo certinho. Eu acho que nós, como representantes da população, temos que valorizar, assim, cada centavo que foi gastado no passado, porque é um dinheiro público também. Igual somos cobrados todos os dias, que gastamos, às vezes, com coisas que não tem importância, não precisava ser gasto. Eu acho que isso não é uma perseguição, não é politicagem. É simplesmente uma coisa, nós queremos defender o dinheiro da população, o dinheiro do cidadão, que infelizmente, tudo isso que a gente está falando aqui agora. Eu, no meu ponto de vista, continuo com a mesma conclusão. Tem que ir mais fundo, sim. É onde acontecem muitos erros dentro do nosso município, de outros municípios, por vereadores calarem e ter medo de ser perseguidos depois, se por acaso estiver tudo certinho. Não estou falando que ele fez algum desvio, se ele roubou ou deixou de roubar. Quero simplesmente que venha uma coisa mais concreta, que eu leia e entenda. Então, infelizmente, se o dinheiro do povo é tão valioso, vamos prestar mais atenção nessa prestação de contas. Senhores vereadores, estão havendo opiniões divergentes, a gente discute durante a semana essa questão. Se for o caso, bota para votar na outra semana, porque não está na pauta para hoje. Senhores vereadores, passaremos a discussão dos projetos de lei 005 de 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental do município de Campos Altos para o período de 2018 a 2021 e da outras providências. Passa a palavra ao controlador interno do município, Moisés Júnior da Costa. Boa noite a todos. A questão dessa alteração do PPA,
é para fazer uma adequação com relação às normativas do Tribunal de Contas relativas ao envio do SICOM, né? As informações do SICOM estão todas parametrizadas para elas ficarem iguais. Então, todo ano tem que ser feito uns ajustes, né? O Tribunal de Contas fez algumas modificações, inclusive na última reunião que eu tive com vocês no final do ano, eu falei que esse ano ainda a gente tem que fazer mais adequações e chegaram agora para a gente poder fazer essas adequações. No tocante a essa questão que nós falamos dos benefícios que passaram para a Prefeitura, né? Salário maternidade e também os auxílios beneficiais do pessoal de licença saúde, que antes eram pagos pelo Instituto de Previdência, agora são pagos pela Prefeitura. Os elementos de despesa foram criados esse ano. Então, tem um outro projeto abrindo os créditos especiais para essas despesas, né? E a adequação no PPL tem que fazer para essas despesas. E mais ainda, com a abertura da JUSENG, aquela casa do empreendedor mineiro, então, abriu-se, a nível de transparência de contas do município, nós optamos por abrir uma dotação para que essas despesas com a casa do empreendedor sejam bem especificadas, separadas das demais despesas já existentes no orçamento. Então, como é uma despesa nova, né, é um programa novo que está sendo implementado, aí nós temos que abrir uma dotação nova e, logicamente, influi na execução também do plurianual. Então, essa adequação do plurianual vem também para adaptar as adequações que estamos fazendo no orçamento, né, e possibilitar possibilitar a real e legal prestação de contas pela Prefeitura. Esse é o intuito desse projeto e ele é fundamental para a execução orçamentária desse ano, especialmente esses créditos especiais que a gente está abrindo agora, que são os outros projetos que estão sendo apresentados. Obrigado, Moisés. Passo a palavra aos vereadores. Vereador Luciano. Boa noite, Fred. Boa noite, colegas. Boa noite à população presente no plenário, internautas, ouvintes da Rádio Expresso FM. E aí, Moisés, boa noite, tudo bom? Moisés, foi discutido nessa casa aqui, até foi um projeto que a Itagina trouxe de Brasília, o orçamento impositivo. Nesse plano plurianual, não tem condições da gente já constar o orçamento impositivo nele, fazer adequação, para que os próximos anos já tenha esse valor destinado para a Câmara, para aplicação na cidade? Eu acredito que a melhor hora para fazer para dar legalidade ao orçamento positivo e fazer que ele seja realmente executado, é na hora que for elaborar a lei de diretriz orçamentária, entendeu? Porque o plurianual é o seguinte, o plurianual são as ações do governo, é um planejamento para cada 4 anos, de obras, né, e parte dele da execução orçamentária normal, que é o de custeio. Então, tudo que se envolve investimento no município, obras, aquisição de equipamentos, e mais, você faz um planejamento durante 4 anos em cada área, e esse é o plurianual, né, que chama Plano de Ação Governamental. Quanto ao impositivo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as regras para a elaboração da lei orçamentária para o ano seguinte e a execução do plano orçamentário. Então, eu acredito que na LDO, que é o melhor, quando chegar o projeto de LDO, é o melhor momento para a gente inserir esse dispositivo, né, para poder executar da forma legal no exercício seguinte. E se houver dentro do orçamento positivo, alguma despesa que poderá ser criada ou não, aí se faz a adequação no plurianual depois. Aí a sequência seria essa, entendeu? Só fazer um adendo aqui na explicação do Moisés, porque como as emendas individuais dos vereadores passam pela gente, né? Então a gente tomou o cuidado de analisar cada uma delas. E até hoje, né, nenhum vereador tentou criar uma emenda para a qual não houvesse um plano de ação já criado. Então todas as emendas que foram feitas, elas já poderiam ser encaixadas dentro de uma ação que já existia no PPA. Então por isso que não foi necessário alterar até agora, né? A gente não sabe futuramente. Vamos imaginar que o vereador fala assim, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aí eu quero construir um aeroporto. Aí com certeza nós vamos ter que mexer em, né, PPA, porque aí você não vai ter um plano, um programa de governo, uma ação específica para isso. Mas normalmente as emendas que foram pedidas até hoje, por exemplo, manutenção e pavimentação de ruas,
aquisição de equipamento para... Tudo isso aí já tem previsão no PPA, então não precisou mexer, entendeu? Agora, se isso tem que ser analisado também caso a caso, cada emenda, quando for apresentado. Igual o Léo falou, essas emendas as emendas já foram em programa, já constam no PPA, nas metas e prioridades que vêm na LDO, né? Essas metas e prioridades vão para o orçamento, que o orçamento vão ser os valores orçados, não definitivos, mas orçados para a execução no ano seguinte. Então, nessa lógica, nessa explicação nossa aqui, agora até em abril agora, a lei de diretrizes orçamentárias já deve ser encaminhada, até dia 15 de abril, que é o prazo. Aí na tramitação dela, que é até junho, esse dispositivo possa ser inserido, e se for alguma coisa que não esteja nas metas já do plurianual, a gente pode fazer outro adendo ao PPA, porque o PPA ele não tem hora para entrar, não. Qualquer hora que houver a necessidade de fazer o ajuste no PPA, você pode apresentar, né, e ele vai ser inserido normalmente. Mas, nesse caso, quando se houver alguma coisa diferente do que já está aprovado, aí nós abrimos o PPA, né, novamente, põe em tramitação o projeto, e depois, na sequência, vai na LDO e, por fim, na lei orçamentária, ou em execução ou no futuro. Seria interessante também, Luciano, eu até sugeri para o Moisés, tenho certeza que ele já deve ter mencionado com o prefeito, mas ainda não concretizou. Talvez os senhores fizerem a parte política e talvez ajudar a gente nisso, seria a gente disciplinar a questão das emendas do orçamento positivo, criar uma regulamentação própria do nosso município, porque aí talvez até facilitaria, por exemplo, a gente poderia colocar, por exemplo, a LDO já viria com essa disposição, se não viesse a gente poderia colocar. E poderia criar, por exemplo, uma forma para o Moisés, quando ele fizer o orçamento dele, por exemplo, ele já deixar aquele valor determinado de recurso para não ser necessário, talvez a gente tenha que mudar a dotação que está no projeto. Seria interessante, talvez, só que aí teria que ter uma regra específica. Como é uma matéria relativamente nova, porque o orçamento positivo foi criado em 2015, né? Foi inserido na Constituição Federal. O nosso aqui deve ter mais ou menos uns 3 anos. Por aí. Então, assim, ainda é uma coisa assim, um pouco nova. Mas seria interessante a gente disciplinar. Mas para não correr nenhum risco de vício de iniciativa, como vai envolver muita matéria orçamentária também, a gente conversar com o prefeito para que o projeto viesse de lá. Para a gente não correr riscos. Entendeu? Porque a gente poderia, por exemplo, a gente usa um modelo de emenda, um formulário que a gente criou ali, sem ter exatamente aquilo ali previsto em lei. Seria interessante até a gente colocar, né? A gente discutiu com o Moisés lá, como que é uma forma que facilitaria o trabalho dele lá também. Entendeu? Para ficar um negócio mais redondo. Porque é interessante ter essa previsão, porque depois a gente sabe que a demanda da prefeitura é grande, né? Aí esses valores é utilizado em outros lugares que também é necessário, aí o vereador entra com um orçamento positivo, não tem como atendê-lo, e depois fica aquele... Acaba se perdendo, né? Se perdendo. O que está acontecendo agora naquele do governo, aquela questão dos 15 bilhões, 30 bilhões, aquela emenda, aquele veto é justamente na LDO do governo federal, não é nem no orçamento. É um veto governo, na LDO para o governo executar. O governo federal também tem outra coisa diferente do nosso. A gente está vendo muito isso sendo noticiado aí nos jornais, mas aquela alteração que está sendo feita, que o presidente da República está tendo resistência, é porque lá tem emenda de vereador individual, que já está contemplada, emenda de bancada e não sei o que lá, um punhado de tipo de emenda. Agora estão tornando obrigatório também as emendas da bancada. E é essa que o governo está tendo mais resistência e está vetando, entendeu? Nas emendas individuais, não, essas já estão lá na Constituição. Essa Constituição já tinha ido no orçamento. Isso. Então, agora, por exemplo, aqui a gente não tem essa previsão de emenda de bancada, não tem isso, é só emenda individual. Então, assim, o nosso orçamento, ele é bem mais simples do que o orçamento federal, é um negócio complicado mesmo. Realmente lá é bem difícil de administrar aquilo. Agora, o nosso é mais simples. Eu acho que até hoje a gente não esbarrou nisso, não. Até porque se o vereador, por exemplo, se ele sugerir uma emenda que às vezes é muito, assim, é impraticável, a gente mesmo aqui da casa, a gente já orienta ele, fala assim, ó, vamos mudar, porque senão ela fica inexequível. E se ela ficar inexequível, aí o prefeito não vai acatar, porque não vai ter como. Entendeu? Às vezes, por exemplo, ele quer construir uma coisa que o valor dele da emenda não dá para fazer aquela obra. Fala assim, então não vamos fazer, porque senão não adianta você colocar lá. Nós vamos perder a oportunidade, vai perder tempo, né?
até hoje não foi necessário não, mas eu acho que é preciso também a gente ficar de olho, caso a caso, conforme a natureza da emenda que o vereador quiser fazer, a gente verificar se aquela emenda ali já está prevista ou não no PPA e aí sim fazer a alteração. Eu reforço ainda, dia 15 é o prazo de entregar a LEO e começar a tramitação dela, é nessa hora que tem que ver, vai inserir agora. Inclusive, nas metas e prioridades, já constar nas metas e prioridades, se não houver já essa meta e prioridade lá no que vier, ao acrescentar ela, também já solicitar a alteração no PPA, aí o orçamento para 2021 já vem correto. Para a especificação, e todos os orçamentos positivos aqui da bancada, todos os vereadores, são interesse também da prefeitura. Então, por isso que eu acho muito difícil de executar, porque é asfalto, é parque infantil, é tudo que a cidade necessita. Obrigado. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos projetos de lei 06, 7, 8, 9, que dispõem sobre abertura de crédito adicional especial. Passa a palavra ao controlador interno do município, Moisés. Só pela ordem, você podia me falar se tem os projetos, só para... Não sei. O projeto de lei número 6, ele até foi uma solicitação da própria Câmara, é uma adequação também que deveria ser feita no orçamento, né, Geraldo? O Geraldo está do meu lado aqui. Então, foi feita a solicitação pelo Geraldo, pelo presidente, o presidente fez a solicitação para nós, e nós, como diz o outro, é prerrogativa do Executivo, né, projeto de lei orçamentária, ele enviando aqui, abrindo essa nova dotação de obrigações patronais, que são para as despesas que a gente fala intra-orçamentárias, que é o pagamento da autarquia municipal, o Instituto de Previdência. Então, os funcionários que são efetivos, eles contribuem para o IPMCA, né, Instituto de Previdência Municipal de Campos Altos. E essa despesa ela tem que ser cobertada com dotação própria. A questão é que existe só uma diferença numa nomenclatura aí, que são nas obrigações federais. O número 1, que difere do regime geral de previdência, e o 0, que seria, ou 1, que seria do regime próprio de previdência, e o 0 seria do regime geral de previdência. Porque a nomenclatura só é a mesma, mas muda só isso aí, o que caracteriza um como despesa orçamentária normal e a do Instituto próprio de previdência, despesa intra-orçamentária. Dessa forma, o orçamento da Câmara fica adaptado para atender à legislação vigente, né? Na consolidação com a da Prefeitura também, e no envio das prestações de contas também fica tudo normalizado. É uma simples, assim, para nós, é uma simples adequação que a gente está fazendo. Não está aumentando o orçamento e nem prejudicando as dotações já existentes da Câmara, porque ele ficou todo incorporado no regime geral de Previdência Social. Aí está dividindo os valores para cada parte. Não é isso, Geraldo? O número 7 também é uma abertura de crédito adicional especial. Esse aqui é com relação ao final do exercício de 2019, veio um projeto de lei para a Câmara, abrindo crédito especial para aquelas promoções do final de ano do Natal, premiado de Campos Altos. A parte da Prefeitura com aquelas premiações. Então, quando esse projeto veio para a Câmara, o orçamento nosso já está praticamente votado para 2020. E essa dotação ela foi aberta praticamente pós-aprovação do orçamento de 2020. Aí, como a gente está abrindo já e fazendo essas adequações do orçamento, eu preferi já abrir essa dotação, mesmo que ela seja executada em dezembro, agora, para já poder ficar pronto, quando chegar na época certa, novembro, dezembro, e já existia a dotação específica para custear aquelas despesas. Existe a lei própria para essas despesas, vocês aprovaram uma lei específica, né, para essas despesas, e nós estamos só inserindo a dotação específica agora para ela ficar permanente nos orçamentos de 2021 e futuros da Prefeitura, enquanto a lei que autoriza aquele concurso, né, de decoração de Natal premiada, a lei 862 de 2019, estiver em vigor, essa dotação deverá compor as leis orçamentárias, né, vigentes e futuras. Então, isso aqui estamos só antecipando e já deixando pronto, que na época certa não há correr risco nem de
de faltar dotação orçamentária para poder fazer essa promoção, que foi muito boa, todos sabem que foi um sucesso muito grande no ano passado. A número 8, 2020, também é outra abertura de crédito adicional especial, que são aquelas que eu falei no começo aqui, que a gente deveria abrir, que são as despesas, para cobrir as despesas que teremos agora, com a movimentação da Sala Mineira do Empreendedor. Você sabe que ali na Rua Pratinha, ao lado ali do Aerobors, né, foi aberta a Sala Mineira, que tem lá serviço da Juseng e do Sebrae, e que vai cooperar muito com o empreendedorismo de Campos Altos, principalmente os pequenos empreendedores, né? E como é uma despesa nova, e para a gente, igual eu falei para vocês, assim, para a gente deixar de forma mais transparente o que se gasta na prefeitura, então nós estamos abrindo essas dotações especificamente para aquele empreendimento. Então, eu vou perguntar, quanto está gastando a sala do empreendedor? O orçamento vai estar aqui, né? A execução, os balancetes já vêm todo demonstrado o que se gasta com cada custeio de lá, com pessoal, se houver diárias para o pessoal viajar, fazer cursos, né? Os materiais de consumo, papel, material de limpeza que se gasta lá, algum serviço terceiro de pessoa física, que seria alguma manutenção fora daquilo que a prefeitura pode fazer, serviço assim que a gente não tem toda a ordem, mas a gente deixa uma previsão. Os terceiros de pessoa jurídica a gente deixa aqui para custeio de internet, energia elétrica, água, essas coisas. E mais aquisição de equipamentos, que é a primeira despesa que vai ter lá. Assim que o projeto for aprovado, né, vai comprar os equipamentos suficientes para poder mobiliar e a parte e a parte... Hein? Eu não sei porque meu mente... Não, mandei de outro dia. O Washington. Mas aqui é só uma emenda de redação? Não. Mas aqui dá 38 aqui. Tá aí, na terça-feira, André. Terça-feira. Então, é praticamente isso aí. Que, então, as primeiras despesas que vai ter lá é com o mobiliário, né, e os equipamentos necessários para poder executar o serviço. E o outro projeto, o número 9? O número 9 também é uma abertura de crédito também. Esse aqui é para adaptar. Existe aquele plano decenal de educação e tem umas metas e prioridades. E nessas metas e prioridades, a gente tem que separar o custeio que existe com creche, pré-escola e ensino fundamental. E eu analisando lá o plano decenal de educação, analisando o orçamento, e também, quando se vai fazer a prestação de contas da merenda escolar, não está bem especificado qual que é o gasto exclusivo da pré-escola com merenda escolar, tanto recurso do governo federal, do FNDE, do PENAI, quanto recurso próprio do município. Ele estava todo englobado com educação de criança de 0 a 6 anos. Como a creche também é educação de 0 a 6 anos, aí nós separamos o orçamento, o que vai é merenda creche, que vai própria para a creche, de 0 a 3 anos, e de 4 a 6 anos, aqueles assistidos com a merenda da pré-escola. Por que isso aqui? Porque também no plano decenal tem essa diferenciação, porque o valor per capita que o governo federal repassa, ele é de acordo com a idade da criança assistida na escola. Então, a creche tem um valor per capita para cada criança matriculada, a pré-escola tem um valor e o pessoal do ensino fundamental também. E essa despesa, ela não estava analiticamente sendo demonstrada correta, apesar de estar gastando, né, globalmente está gastando, genericamente gastando, mas agora é mais um detalhamento que a gente está colocando no orçamento para poder melhorar a transparência e também atender aos sistemas de prestação de contas do Estado, da Câmara também para vocês, né, do Estado e também do Governo Federal. Está faltando um. Não, mas está faltando um dos benefícios sociais, do salário família. Não? Passa a palavra aos vereadores.
o 10 eu vou abrir agora. Porque o 10 eu vou abrir aqui agora. Passaremos a discussão do projeto de lei 010/2020, que autoriza os poderes executivo, legislativo e autarquia do município a celebrar convênio com instituições bancárias para obtenção de empréstimos consignados aos servidores ativos, inativos, pensionistas, agentes políticos e da outras providências. Passa a palavra ao Moisés. Esse aqui, né? Até há pouco eu estava conversando com o Léo aqui, né? Nos arquivos da Prefeitura existe já um projeto de lei com essa alteração. Qual que é a pretensão nossa apresentando um novo projeto para empréstimo consignado? O Tribunal de Contas, até pouco tempo, ele não considerava que as cooperativas de crédito poderiam firmar convênio com o município para poder fazer crédito consignado. E também, todos os créditos consignados que estavam sendo feitos na Prefeitura estavam sendo feitos no CNPJ da Prefeitura. Não estava sendo separado quais eram as pessoas que já estavam inativas no Instituto Municipal de Previdência, né, que tem um CNPJ próprio, tem um gestor próprio, tem um conselho de fiscalização próprio, e quais que estão no município. O correto é o seguinte: o que pode ir para o Instituto que ainda é feito no município, se a pessoa aposenta hoje, ela tem ainda umas parcelas a pagar, ela vai com esse encargo para o Instituto faz desconto e repassa para a Prefeitura. Mas os novos contratos têm que ser firmados. Se o cara se a pessoa é inativa, estou falando cara que, desculpa, eu ia falar, a pessoa inativa, ela quer pleitear um empréstimo consignado, quem que tem que ser o gestor desse crédito consignado é o ente a qual ela está lotada. No caso, inativo é no Instituto Municipal de Previdência. Então, esse projeto, ele vem, são dois pontos que eu já falei aqui, vem adaptar a essa abertura que tem para instituições bancárias, né? O outro estava genérico, né, Léo? Mas não fazia menção a cooperativas de crédito, que agora o Tribunal de Contas entende, né? Essa questão da separação da lotação do servidor em cada ente, né? No caso aqui, a Câmara é um ente, tem um CNPJ próprio, tem a responsabilidade dela, a Prefeitura e o Instituto de Previdência. E também delimitando as regras, assim, dando mais clareza na regra quanto ao limite máximo que o servidor pode ter de crédito consignado. O que acontece? Tem muita instituição bancária que ela leva em consideração os 30% que hoje vive dentro do banco dela, mas não é isso. Esses 30% é do vencimento do servidor, independente da instituição que ela esteja fazendo. Por exemplo, se eu tenho lá eu posso ter um crédito de R$3.000, se eu já tirei R$1.000 na Caixa Econômica Federal, eu tenho só mais 2 de crédito. Se eu vou ali no Banco Itaú, ele não pode pegar o meu contra-cheque e fazer outro cálculo de 30%. Ele tem que fazer considerando, descontando os R$1.000. Apesar de ter já esse entendimento em outras leis, não estava havendo esse respeito. Então, essa lei também, a gente procurou colocar nela aqui de forma clara e até bem fácil de entender, essa limitação. E também as responsabilidades das pessoas que vão atestar qual que é o limite de crédito de cada servidor. Tanto do banco, a responsabilidade do banco, se ela fornecer acima disso, do que foi previsto, tanto do servidor, que atestar também o limite. Então, aqui também está colocando essa responsabilidade, que ela não pode ser só do gestor, não. Também tem que ser a responsabilidade passada para o banco, se eu fizer alguma operação errada, e também para o servidor, se for o caso. Então, procuramos aqui aperfeiçoar um pouco a legislação, né, para evitar futuramente alguma demanda contra a Prefeitura, porque ela não é garantidora, ela não pode ser garantidora de nenhum crédito a respeito disso. E o servidor também não pode cair, como diz o outro, assim, naquela tentação que, às vezes, as instituições financeiras ficam oferecendo e querer ter aquele dinheiro fácil, mas comprometer totalmente a sua renda. Aí seria uma responsabilidade, né, grande da gente. Então, a intenção desse projeto é a gente fortalecer esse vínculo com os bancos, mas com uma proteção devida ao servidor e também com a separação da responsabilidade dos entes do município, que hoje nós somos 3, Câmara, Prefeitura e Instituto de Previdência. Cada um, né, hoje a Câmara já tem, a Prefeitura tem, mas o Instituto de Previdência não tem nenhum contrato. A partir de vigência dessa lei, vai haver a separação, as entidades que quiserem fazer
convênio, né, o Instituto vai estar autorizado, só fazer o convênio e oferecer a modalidade, né, informar, né, divulgar para todos os servidores. Então, essa é a intenção desse projeto. A palavra aos vereadores. Passa a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, eu estava conversando com o Moisés aqui mais cedo. Na verdade, o município já tem uma lei, né, de 2007 que prevê esse empréstimo consignado. É a Lei 256 de 2007. De fato, o que ela não fala é a questão do servidor da Câmara, né? Aqui ela é bem específica em falar só os servidores da administração direta, indireta, fundacional e autárquica do Executivo. Então, se você for analisar o pé da letra mesmo, realmente os servidores do Legislativo ficam fora. Mas eu até acredito que como que fala ativos e inativos, poderia contemplar os aposentados também. Agora, outra coisa que veio diferente também foi a margem consignável, né? Porque agora é 30%, e no projeto de lei que está em vigor estava previsto, só que ele separa consignações compulsórias e facultativas. Compulsórias são aquelas que são inseridas no desconto do vencimento do servidor de forma arbitrária, sem o consentimento dele. Por exemplo, uma pensão, né? Então, somando as compulsórias e as facultativas, poderia chegar até 60%. E as facultativas estavam com um limite de 40%. Então, agora reduziu para 30%, né? Mas, assim, não atrapalha, mas também acho que não precisaria, poderia ter alterado o projeto de lei que já tem também, não faria diferença nenhuma. Mas, quer dizer, é só a gente inserir, se os senhores optarem por aprovar esse projeto novo, a gente pede os membros da Comissão de Assuntos Diversos para colocar um dispositivo lá no final que fica revogadas as leis 256 e 279 de 2007, só para não ter confusão futuramente quando alguém estiver pesquisando. Viu? Se o senhor tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Palavra aos vereadores. Bom, pessoal, então, não havendo mais nada a tratar, quero declarar encerrada a reunião e agradecer a presença de todos, especialmente do nosso assessor, Prefeitura Municipal, Moisés. Uma boa noite a todos.